Inaugurada em 1976, a BR-319 foi entregue ao povo do Amazonas completamente pavimentada, garantindo o tráfego seguro e o tempo de viagem de Manaus a Porto Velho estimado em 12 horas. Por falta de manutenção, foi fechada em 1988 e reaberta esporadicamente. Em 2015, uma empresa de transporte voltou a explorar linhas de ônibus entre as capitais dos estados do Amazonas e Rondônia, porém, meses depois foram desativadas por falta de trafegabilidade. A inauguração oficial aconteceu em 27 de março de 1976. 49 anos depois, o que resta da rodovia são muitos buracos e atoleiros. Quem depende da BR para trafegar, clama pelo direito de ir e vir. Estamos aqui no meio do nada, BR-319 para o Brasil e o mundo. Esta é a nossa situação. Eu estou indo de Manaus em direção a Porto Velho, voltando para casa, na realidade, na nação do Peru. E esse descaso com a população brasileira acontece na nossa Amazônia. Hoje, a população do Amazonas poderia estar comemorando 49 anos de progresso com a BR-319. Mas o que vemos é um verdadeiro descaso com a sociedade amazonense. Em setembro de 2024, o deputado comandante Dan lançou o movimento Soluciona BR-319. E desde então, tem sido incansável na luta em prol da repavimentação da rodovia. Fomos até as comunidades, como é o caso do Igapuaçu, ali, Realidade, conversamos com a comunidade, conversamos com aquelas pessoas que transportam mercadorias, transportam insumos. Percebemos a péssima conservação da rodovia, então nós pensamos numa solução que eu acredito ser viável. A solução é verdadeiramente focar na lei que trata dos consórcios públicos, fazendo com que o governo federal, junto com os governos estaduais, Amazonas, Roraima, Rondônia, com os governos municipais, os municípios que estão ao longo da BR, possam sentar e possam definir um acordo de cooperação para recuperar, viabilizar a BR e mantê-la em funcionamento, preservando o meio ambiente. Desde que foi inaugurada, um fluxo constante de veículos passou a existir entre as cidades e vilas ao longo do traçado rodoviário, composto pelas linhas de ônibus que interligavam Manaus às rodoviárias de Porto Velho, Cuiabá, Brasília e São Paulo. E não se pode deixar de fazer referência ao transporte de carga, já que, apesar da navegabilidade dos rios Amazonas e Madeira, uma parcela significativa do transporte de produtos alimentícios e de componentes para o polo industrial de Manaus ocorria pelo modal rodoviário até o início da década de 90. Para diversas famílias que haviam trocado suas casas mais ao sul para tentar a vida nas imediações da estrada, o abandono da BR significou o início de muitas dificuldades. Trouxemos aqui à Assembleia Legislativa famílias que tiveram seus entes queridos vitimados nas duas pontes que ruíram, uma sobre o Rio Curuçá, outra sobre o Rio Altagimirim, e já há mais de 2 anos, e estamos indo para a 30ª semana, 2 anos e 30 semanas sem que haja uma solução. E temos muita fé em Deus, estamos focados na missão de que aquilo que já começou a acontecer em termos de benefícios vai redundar, vai convergir para o asfaltamento e a liberação da BR-319. Nós não estamos falando de algo que nunca aconteceu. Há 49 anos atrás foi lançada esta semente, esta BR já esteve asfaltada e agora nós queremos trafegar por ela devidamente asfaltada para poder termos os benefícios de uma rodovia que nos integra com o restante do Brasil. É uma BR que precisa ser verdadeiramente da vida, não de morte, como tem sido até aqui. Então vem para o movimento Soluciona BR,